Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Hoje eu vou te mostrar um jeito muito prático, sem mimimi, para você esmaltar suas peças. Uma ideia bacana para quem já tem bastante experiência, para quem está iniciando na cerâmica, para quem é nível intermediário, enfim, democrática para todo mundo. Eu tenho certeza que você vai amar. Fica aqui comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de dar uma agilizada assim nas coisas, eu não fico... faço com capricho, com carinho, mas eu dou uma organizada no processo assim para otimizar, ser eficiente e rápido. Hoje eu vou te mostrar como é que eu fiz para esmaltar essa peça aqui. É muito simples e o importante é você conhecer e entender os materiais que eu usei, porque a técnica da esmaltação, essa é super tranquilo de você pegar. Dá uma olhadinha aí no vídeo para você ver o que eu fiz para chegar nesse resultado. Bacana, né? Muito simples. O que você tem que entender, na verdade, é que eu utilizei esmaltes opacos,
Esmalte opaco é aquele que cobre por completo a superfície da cerâmica e não deixa aparecer a argila que está embaixo. Se você tem dúvidas sobre a nomenclatura dos esmaltes, assiste esse vídeo aqui, onde eu te explico direitinho sobre o nome e a denominação de cada um dos tipos de esmaltes. Aí no vídeo eu usei os esmaltes da Gaia, mas você vai utilizar os esmaltes que lá no site da Gaia tá a denominação brilhante, a classificação brilhante. Qualquer cor, não precisa ser necessariamente as mesmas cores que eu usei. Se você for usar esmaltes de outra marca, o importante é você pegar esmaltes Stroke Coat, SC. Por que esses esmaltes? Porque são esmaltes que você precisa passar apenas uma camada e ele já dá a cor. Esmaltes reativos, esmaltes que exigem 3, 4 camadas, não vão funcionar para essa técnica, porque a quantidade de matéria-prima vai ser muito pouca, ou a cor não vai aparecer, ou o esmalte vai ficar todo granulado e rugoso. Não vai funcionar. Então, você vai utilizar esmaltes que uma camada só seja suficiente para dar a cor e a cobertura vítrea. Tenha certeza de que os esmaltes das cores diferentes que você vai misturar sejam compatíveis, caso você não utilize da mesma marca. Eu, no caso aqui, eu estou utilizando da mesma marca, todos da Gaia. Então, primeiro, você vai verificar a compatibilidade, se você misturar marcas diferentes. E segundo, que a temperatura de queima dos esmaltes seja sempre a mesma. Esses esmaltes que eu utilizei da Gaia, a temperatura de queima é 1240 graus. Entretanto, se você for utilizar outros esmaltes, verifica sempre qual é a temperatura indicada pelo produtor e todas as cores têm que ter a mesma temperatura de queima. Resolvida a questão do esmalte, que eles sejam compatíveis, tenham a mesma temperatura de queima, sejam opacos e necessitem de apenas uma camada, você vai aplicar o esmalte exatamente como eu mostrei no vídeo. E aí depois você viu que eu coloquei uma coisinha assim por cima. O que é isso? É o que dá esse efeito escorrido aqui. Nessa outra peça eu utilizei a mesma técnica. Coloquei esse efeito escorrido aqui em cima e queimei a peça dessa maneira, para ele escorrer. Aqui é a mesma coisa. E o que é esse material que eu coloquei? Isso se chama granilha. Granilha é um esmalte que foi feito sem ser colocado em cima de uma peça. Isso mesmo, parece loucura, né? Mas não é. No primeiro Fórum de Cerâmica de Vinhedo, o Renato Rizzi, da Lojas Rizzi, explicou como que se faz a granilha. Ele é um especialista no assunto. O esmalte é feito e ele é fundido num latão, num tambor, e esse esmalte vira uma lava incandescente. Depois, ele é jogado na água, onde ele sofre uma retração em função da mudança brusca de temperatura. Ele vitrifica. Depois, esse vidro, que é o esmalte sem um corpo cerâmico, ele é moído, triturado, e aí a gente tem esses pedacinhos de esmalte aqui. Isso aqui é um esmalte que foi feito e que não tem argila embaixo dele. Você pode encontrar a granilha de diferentes produtores. Essa aqui é da Duncan, essa aqui é da Rizzi e essa aqui é da Arte Brasil. Às vezes a granilha vem em pedaços grandes assim, às vezes ela vem bem moidinha assim. Como eu gosto que ela fica bem diluída, eu trituro ela com o martelo, ela vira um pozinho. Apoio sobre a peça. Nossa, gente, hoje tá uma ventania aqui e agosto é sempre um mês de muito vento aqui em Vinhedo. Então vai fazer a trilha sonora de fundo pra gente. Então eu trituro e eu coloco sobre a peça misturado com uma frita. Que frita? Qualquer frita que seja mole, que faça escorrer. Então eu posso usar 0,96, AVG 0,9, 3134, uma frita de 621,
uma frita de temperatura baixa para 1000 graus, porque o que ela vai fazer? Ela vai causar o escorrimento, exatamente o efeito que eu quero. E é por isso que eu tomo cuidado de colocar a granilha e a frita somente na parte de cima. Vocês viram no vídeo que eu apoiei só aqui. Por quê? Porque eu já sei que ela vai causar esse escorrimento. Se eu encher a peça de frita, eu posso fazer uma lambança no meu forno, então toma bastante cuidado. Mesmo assim, vocês viram que eu apoiei, coloquei bastante muratura, porque se escorresse demais, não estragar a prateleira do meu forno. Eu já fiz experiências e tenho peças que eu triturei garrafa de cerveja, vidro de fogão, garrafa de vinho. Quando eu comecei na cerâmica, dava para fazer isso com tranquilidade. Entretanto, nos últimos anos, eu andei pegando uns vidros que eles parecem ser de uma cor, mas quando a gente quebra, percebe que é uma película de plástico, parece uma resina que tem dentro dele, e aí essa película não pode ser queimada no forno. Foi desde então que eu parei de usar bolinha de gude, parei de usar esses vidros. Então, quando eu percebi que os vidros não estavam mais confiáveis, eu parei de usar bolinha de gude, parei de usar essas garrafas, e até porque não é todo tipo de garrafa que você pode utilizar. Se você tem dúvida, assiste esse vídeo aqui, que eu gravei com o Theo Jardulo, que ele é especialista em vidro e ele fala especificamente sobre os tipos de vidros que você pode usar, inclusive garrafas de cerveja de um fabricante ou de outro fabricante que deve ou não deve ser utilizado. Enfim, para não correr risco, eu parei de usar esses vidros normais e passei a comprar a granilha, que já é um vidrado que está equalizado, ele é específico para cerâmica e não tem nenhum risco. Então, misturo ele com a frita eu diluo na água, num veículo hidrossolúvel, no CMC, como você quiser, que é só para deixar ela assim no formato pastoso, líquido, para colocar aqui, para ela causar esse derretimento. E aí você sempre toma cuidado de deixar ela para o lado de cima, onde vai ser queimado. Coloquei no forno e queimei. Simples, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Lembra de ativar o sininho para você ser avisado dos vídeos que a gente sempre publica aos domingos. E encaminha para o teu amigo, para tua amiga, para o teu colega ceramista, que também pode se interessar em fazer peças assim. Ah, aliás, essa peça aqui é muito interessante, porque essa especificamente eu passei na peça inteira. Já fiz peças, vou mostrar aí para vocês, que eu deixei a parte central sem o esmalte e depois eu apliquei um decalque cerâmico e queimei numa terceira queima e ficou a coisa mais fofinha do mundo para Páscoa. Claro, você pode fazer com qualquer temática e fica uma peça super delicada e uma graça para você dar de presente e para você vender. Boa semana, espero que vocês tenham tido uma boa comemoração do Dia dos Pais e a gente se vê semana que vem. Tchau, obrigada por mais um dia estarem aqui me apoiando e me assistindo.